Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conquistas, uma iniciativa da Sicredi pioneira gerando conexão e desenvolvimento em educação financeira. Eu sou a Márcia Tolotti e tenho o prazer de hoje estar aqui conversando com Thiago Schmidt, que é presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira e que vai contar um pouco para a gente essa trajetória de sucesso e perpetuação e sustentabilidade de 120 anos da Sicredi Pioneira. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá, Márcia, prazer estar aqui contigo. Prazer conversar com todos que nos acompanham também nesse podcast da Sicredi Pioneira. Acho que muito mais do que trajetória de sucesso, a gente pode resumir em trajetória de trabalho, em trajetória de organização, de dedicação, especialmente de união das pessoas para que pudesse, daí sim, ser uma trajetória de sucesso. E é importante trazer um pouco desse contexto histórico da cooperativa. O cooperativismo é um modelo aí que traz muitos impactos econômicos e sociais nas comunidades em que ele se faz presente, mas também, por certas vezes, ele acaba sofrendo pela falta de conhecimento das pessoas. Então é justamente para diminuir esse desconhecimento que existe acerca do cooperativismo que esse bate-papo vai trazer uma série de informações aí para quem nos acompanha. Olha, muito legal. Então, Thiago, explica um pouquinho para a gente qual é a essência do cooperativismo e como que uma cooperativa de crédito pode perpetuar essa essência. De forma bem resumida, o principal conceito do cooperativismo é a união de pessoas para resolver algum objetivo ou necessidade em comum. Essa palavra comum ela é muito importante porque faz com que efetivamente a união das pessoas trabalhe na direção de um único propósito. As cooperativas do modelo que nós conhecemos hoje, elas nasceram na Inglaterra, em Rochdale, em 1844, um grupo de tecelões, de industriários, durante a Revolução Industrial, passava por dificuldades, era um período de muitas demissões, de muita pobreza, e eles acabaram se unindo para criar uma cooperativa de consumo. E quando eles criaram essa cooperativa de consumo, gerando impacto econômico para essas famílias, eles também entenderam da importância de, nessa Constituição, já criar na cooperativa uma biblioteca mostrando a importância que a educação tem nos processos de evolução das pessoas. Que inclusive é um dos princípios do cooperativismo. Que inclusive é um dos princípios do cooperativismo. Esse modelo depois acabou sendo replicado para outros segmentos da economia, como de produção e como do ramo crédito, né? Também nasce na Europa e vem para o Brasil por meio de Theodor Amstel, um padre suíço, jesuíta, que chegando aqui no interior do Rio Grande do Sul para dar suporte às famílias que estavam imigrando e colonizando o interior do estado. Era um trabalho muito mais eclesiástico, mas ele percebia que as famílias não iriam evoluir se também não houvesse a evolução cultural e econômica dessas famílias. E daí nasce em 1902, na linha imperial, né, interior de Nova Petrópolis, a Sicredi Pioneira, por meio da união de pessoas que muitas vezes tinham terras e ferramentas e não tinham sementes, ou tinham terras e sementes e lhes faltava ferramenta, ou às vezes tinham tudo e não tinham conhecimento para ter uma safra satisfatória e com isso rentabilizar, ter condições de evoluir na sua vida financeira. E a cooperativa nasce justamente com esse propósito de unir o capital e trabalho. Então, essa é efetivamente a essência da cooperativa. As pessoas que tinham recursos deixavam disponíveis para aquelas que precisavam fazer investimentos, especialmente em ferramentas e agregar valor à sua produção, e com isso todos conseguiram crescer e a cooperativa começou a partir daquele momento melhorar a qualidade de vida da comunidade. Por isso que nós dizemos que até hoje o nosso propósito é de construir comunidades melhores, especialmente por meio do trabalho e da educação. Olha aí, convidando também quem está nos ouvindo a assistir todos os podcasts dessa temporada, que o foco é cooperativismo e poder entender um pouco essa história. E vale lembrar
que a Sicredi Pioneira é a primeira cooperativa da América Latina. Quer dizer, a gente está falando aqui, além de tudo, de um processo histórico super importante, né, Tiago? Realmente, com essa Constituição em 1902, a cooperativa se tornou a primeira cooperativa de crédito de toda a América Latina. No Brasil, houveram 2 cooperativas antecessoras, uma no Rio de Janeiro e outra em Minas Gerais, em Ouro Preto, uma cooperativa de produção e outra de consumo, ainda no final do século XIX, mas são cooperativas que não existem mais. Então, com isso, a cooperativa, além de ser a mais antiga, ela é a mais antiga e é em funcionamento. E ela também mostra a importância que o dinheiro tem, ou a relação com o dinheiro, para o desenvolvimento das comunidades, porque além de ser a mais antiga cooperativa da América Latina, ela é também a instituição financeira privada e é em funcionamento mais antigo de todo o Brasil, porque nesse período as instituições financeiras, os bancos, eles se concentravam apenas nas grandes cidades, nos grandes centros da época, né? E as pessoas do interior não tinham acesso a essa toda a organização dos seus recursos financeiros. E aí as instituições financeiras cumprem um papel muito importante. E foi a partir da constituição da cooperativa que as pessoas também conseguiram se organizar-se financeiramente. Inclusive por meio do cooperativismo que nascem operações como, por exemplo, o consórcio, o estímulo de poupança. Aqui na Sicredi Pioneira é muito comum nós encontrarmos associados com 80, 85, 90 anos de idade e que são sócios desde os 15 dias de vida, 20 dias de vida, e tem lá a sua latinha, o seu cofrinho, que era um presente dado pelos pais ou pelos avós quando vinha um novo membro da família, ele era presenteado dessa forma, já mostrando a importância da educação financeira. E o legal é que esse comportamento se perpetua até os dias de hoje, né? Atualmente a gente conhece vários associados aí recém-nascidos. Agora o que muda são os meios, são netos, bisnetos, mas em que nasce e daí já tem a abertura da sua conta na cooperativa, já tem lá o seu cofrinho, como um estímulo também para a poupança, para as economias e para a educação financeira. Tiago, para quem não entende muito assim, que acho que a gente tem como cultura geral uma certa indecisão ou uma certa dúvida em relação à diferença entre uma cooperativa de crédito e um banco tradicional. Por que é importante ou qual é a diferença de eu me associar numa cooperativa de crédito como a Sicredi Pioneira ou eu ir para um banco convencional? Eu vou sair um pouquinho do Brasil e pegar alguns exemplos mais globais para contextualizar melhor essa tua pergunta. Tem uma situação que eu gosto muito, um entendimento que me agrada muito, que é o entendimento do cooperativismo alemão, onde as cooperativas são consideradas como local bank, o banco da comunidade. Quando a gente vai para os Estados Unidos, um case de capitalismo global, né? Um país símbolo do capitalismo. Nos Estados Unidos, 52% da população economicamente ativa é sócia de uma credit union, de uma cooperativa de crédito. Os países mais desenvolvidos no mundo hoje, os nórdicos, por exemplo, eles têm em média 2/3 da população associada a cooperativas não só do ramo crédito, mas de todos os outros ramos do cooperativismo. Isso mostra o quanto o desenvolvimento dos países e das regiões está diretamente ligada à atuação das cooperativas nesses países e regiões. O mesmo vale para as instituições financeiras cooperativas aqui no Brasil. Quando a gente avalia os municípios que têm cooperativa em relação aos que não têm cooperativa, percebe-se um PIB per capita médio maior do que a média nacional e desconsiderando recursos públicos, percebe-se um IDH melhor, percebe-se um índice de desenvolvimento do ensino básico melhor, e olha o impacto que uma cooperativa financeira traz melhorando os índices de educação do município. Essa talvez seja a primeira grande diferença. As cooperativas são propriedades da coletividade, são propriedades da comunidade em que ela se faz presente. Então, toda a atuação da cooperativa vai gerar impactos nesses indicadores locais. Na prática, Tiago, acho que é bacana a gente também
poder falar por que desenvolve mais a região em que está, porque uma parte dos recursos é voltado para ações dessa comunidade, né? Então, acho que isso é bacana também poder explicar um pouquinho, né? Porque a gente fala, a teoria é que sim, há um desenvolvimento maior na região, mas por quê? Isso, né? Essa talvez seja a segunda grande motivação, né? Por meio de todos nós precisamos de produtos e serviços financeiros, ponto. Isso aí. Isso é sagrado. A questão é por que não fazer isso de uma forma mais colaborativa, coletiva e com uma entidade, uma instituição que é da minha região e que vai gerar impacto na região onde eu vivo e não em outras regiões. Existe um dado do Banco Central, Márcia, que de todos os depósitos realizados em território nacional, 52% são canalizados para operações de crédito em São Paulo, Rio e Minas. Então, se a gente é aqui do Rio Grande do Sul, é de Santa Catarina, é de Minas, é do Amazonas, cada vez que a gente deposita os nossos recursos numa instituição financeira convencional, a gente está ajudando a desenvolver o sudeste do país. Essa é uma das motivações e uma das diferenças das cooperativas de crédito em relação às instituições tradicionais. E isso tem uma explicação. O recurso da região, ficando na região, ele vai servir como base, como funding, para que as novas operações de crédito sejam reinvestidas na própria região em que estão aqueles depósitos. Normalmente é para expansão de empresas, renovação de fachadas, ampliação de frota, ações de marketing, de educação, de turismo, ou seja, acaba movimentando a economia daquela região, gerando mais renda, mais emprego e mais distribuição de renda naquela região e, por consequência, a gente tem uma maior tração, uma aceleração do desenvolvimento econômico dessa região. Olha Esse aí, é o bacana. primeiro ponto. O segundo, os resultados também ficam na região, além da economia gerada. Em média, as cooperativas são mais econômicas, mais acessíveis, elas não repassam para os seus associados os mesmos custos que as instituições convencionais repassam, porque uma cooperativa ela é uma sociedade com fins econômicos, sem fins lucrativos, mas com fins econômicos, e que ao final de cada exercício, ela gera sobras, ela gera um resultado que, por consequência, ele acaba voltando direto ou indiretamente para o associado. Então, tudo que a cooperativa cobra em demasia durante o ano, acaba voltando para o associado. Não faz sentido essa cobrança maior. Então, se faz um planejamento financeiro e orçamentário para aquele exercício, se cobra o justo do associado e, ao final de cada exercício, a gente remunera o capital social, reforça as reservas da cooperativa, que são base de cálculo para ampliação da carteira de crédito, distribui o resultado entre os associados e uma outra parte bastante importante, ela vai, daí sim, para programas sociais, especialmente programas voltados para a área de educação financeira, de assessoria empresarial, de sucessão rural familiar, de desenvolvimento de crianças nas escolas. E é aí que a gente tem o que nós chamamos de ciclo pleno do cooperativismo, toda essa movimentação dos recursos na região, que gera o desenvolvimento econômico e resultados para a região, mas também parte desses resultados são reinvestidos nas pessoas da região. Na própria região. Então, a gente fala muito, né, sobre nós existimos para construir comunidades melhores, mas para construir comunidades melhores nós também precisamos de pessoas melhores, e é a educação que vai nos fazer essa entrega. Olha aí que bacana isso, né? O Tiago está dando uma aula aqui para a gente, né, sobre esse funcionamento também do cooperativismo, da lógica cooperativa, e para a gente ir fixando alguns pontos para quem está começando essa jornada dentro do entendimento do cooperativismo. Como que é essa coisa de sobras? Quer dizer que eu me associei na Sicredi Pioneira, em algum momento eu vou receber alguma coisa? Como que é isso? Tomara Tiago? que sempre, né? Tomara que sim. Vamos lá, então, as cooperativas, sociedade de pessoas que se unem para atender demandas, desejos, necessidades ou objetivos em comum,
com um propósito muito claro, regida por 7 princípios universais. Um deles é a participação econômica, nós também temos a educação, nós temos aí a gestão democrática, nós temos o interesse genuíno pela comunidade, mas dentro da participação econômica, ele trata especificamente sobre a relação comercial que os associados têm com a sua cooperativa. Então, o sócio da cooperativa, ele não é só cliente no banco, seria um cliente. Numa cooperativa, as pessoas são sócias da cooperativa. Todas, né? Que fique claro, todas são sócias. Todas são sócias, né? E elas têm uma dualidade, elas têm essa relação de propriedade, é dona do negócio, e essa relação de usuária do negócio. Então, são 2 cadeiras que o mesmo associado senta. Durante as suas movimentações, durante o dia a dia, o operacional de todos os negócios que esse associado movimenta com a cooperativa, ele é usuário, mas todos os anos a cooperativa realiza assembleias de prestação de contas para com os associados. É um momento muito importante porque é nesse momento em que o conselho de administração leva para o associado como é que foi o ano anterior, como é que estão os números, como é que foi o crescimento da cooperativa. Que também é aberto para todos, né, Totalmente aberto. E o associado, na condição de associado, na condição de dono, ele precisa entender que ele é sócio de um negócio sem fins lucrativos. Então, o objetivo de uma cooperativa Pontes de Miranda tem uma frase muito interessante, que as pessoas se unem em cooperativa não para lucrar, mas para evitar que os outros lucrem sobre elas. Olha aí, ótima Sensacional, frase. Né? Uhum. Só que como ao final de cada exercício nós não temos fins lucrativos, mas também ninguém vai trabalhar para ter prejuízo, né? A gente precisa se preocupar com a sustentabilidade do negócio, com a perpetuidade do negócio. Então a cooperativa tem resultado, que são chamados de sobras, porque é excedente ao que era o mínimo que seria zerar toda a conta de despesa e receita da cooperativa. Isso seria o justo. Só que com isso a cooperativa também acaba tendo uma limitação de crescimento. Então ela tem sobras, ela tem resultado, ela tem o que nas empresas convencionais nós chamaríamos de lucro. Esse resultado ele é fatiado. Parte dele volta direto para o bolso do associado na forma de juros ao capital social. Toda pessoa, quando ingressa na cooperativa, também é um princípio, a adesão livre e voluntária é o primeiro princípio, ela ingressa e faz um aporte de cota capital, um capital social. E daí nós temos associados com 50, 100, 150, 200 mil reais de capital social. Cada sócio tem a liberdade de aportar o valor que entende mais adequado para a sua realidade. É aquilo que diz que, com essa fração, eu sou dono também desse negócio. Todos os anos, esse valor é corrigido por meio dos juros ao capital social. Todos os associados ganham rigorosamente o mesmo índice, independente da sua movimentação maior ou menor com a cooperativa. Ele é justo, ele é igual para todos os sócios. Uma outra parte vai para as reservas, que são os fundos de reserva da cooperativa, que compõem o patrimônio líquido juntamente com o capital social. E é o patrimônio líquido a base para que a gente possa efetuar cálculos de potencial de crédito. Toda a nossa carteira de crédito, todos os recursos cedidos aos associados, eles funcionam, eles só são possíveis em função de uma vinculação ao patrimônio líquido, que é fiscalizado inclusive pelo Banco Central. Então é uma garantia de solidez que a cooperativa passa para o mercado e passa para o Banco Central. Mas eu posso emprestar. Eu posso emprestar porque eu tenho um patrimônio compatível com aquela carteira de empréstimos que a cooperativa tem. Então esse é um valor muito importante e é também de propriedade coletiva, né? O capital social ele é individual, cada sócio tem o seu, e o fundo de reserva ele é da cooperativa, ele é de todos os associados e ele serve simplesmente para calcular o nosso potencial de crédito e a nossa estabilidade patrimonial em relação à nossa carteira de crédito atual. Para quem está ouvindo aí, fica um pouco perdido, tipo eu, assim, o que vale a gente entender, pessoal, é que tem solidez, tem seriedade, tem muito trabalho envolvido para que mais 120 anos venham aí pela frente e que a gente entenda que a cooperativa ela é de todos, ela dá
ela propicia uma lucratividade a partir também do que eu invisto, né? Se eu invisto mais, eu recebo mais, não percentualmente, né? O índice de correção No capital social não, é o mesmo, mas na distribuição de sobras, daí sim é proporcional à movimentação. E, Márcia, o fundo de reserva ele tem uma outra função importante também que a gente precisa abordar, que tem a ver com segurança. É como se fosse um seguro nosso. Olha aí. Porque a gente fala em sobras, mas também podem haver perdas. Nós acabamos de passar por uma pandemia, no início da pandemia havia essa incerteza de como é que vai ser o mercado, como é que serão os resultados da cooperativa ao final do exercício. Felizmente não houveram perdas, mas se um dia acontecer uma situação de prejuízo, é o fundo de reservas que vai cobrir todo esse prejuízo obtido naquele exercício. Em 120 anos, nós não temos nenhum registro nunca na história da cooperativa de perdas, de prejuízo. São 120 anos de resultados positivos, o que mostra mais ainda a credibilidade, solidez e segurança desse negócio, né? Da forma como ela é gerida e ela é conduzida pelos seus gestores. Que sensacional, Thiago. A gente está chegando ao fim desse bate-papo, dessa aula, né? Na verdade, que tu está trazendo para a gente de um funcionamento e de um entendimento de um sistema cooperativo. E eu queria te convidar para deixar um recado para quem está ouvindo e que entendeu, que gostou e que se inspirou nessa questão de vamos trabalhar somando, né? Porque a soma de dois não é só a soma, né? Ela é maior, o resultado é maior quando a gente se une. Que recado tu dá para quem ainda não se convenceu que o cooperativismo pode ser uma grande ferramenta de crescimento, ou para quem, né, já está aí na cooperativa, já está conectado, mas que pode ampliar, inclusive. Pode mais. Que recado aí tu dá tanto para a pessoa física quanto para pessoa jurídica? Eu como empresário também, e eu me lembro muito, de forma muito clara, de uma assembleia que eu participei, quando então o presidente Edio Spier ainda era presidente aqui da cooperativa, e ele trouxe na sua mensagem a importância de movimentar com a cooperativa pela lógica dos recursos da região, ficarem na região e promoverem o desenvolvimento da região. E recentemente nós temos utilizado uma expressão que é muito verdadeira, e a pandemia nos mostrou isso, de que não existe uma cooperativa rica numa sociedade pobre. O papel claríssimo que nós temos enquanto cooperativa, com colaboradores que trabalham por um propósito muito claro de construir comunidades melhores, sem metas de produtos e serviços, com o objetivo de serem efetivamente consultores dos associados que procuram a cooperativa, e oferecer aquilo que efetivamente é importante para cada associado e faz sentido para cada associado. A lógica está que o crescimento da cooperativa depende da prosperidade dos nossos associados. E daí existem dois valores no cooperativismo que se conectam muito com essa lógica, que são os valores da autoajuda e da ajuda mútua. Individualmente, talvez eu não pudesse crescer na mesma velocidade que a gente cresce fazendo parte da cooperativa, ou... Olha só que interessante, Márcia, mesmo pessoas que não são sócias da cooperativa e não movimentam com a cooperativa, são impactadas e nem têm a noção desse impacto pelo simples fato de morarem numa região em que a cooperativa é bastante atuante e protagonista. Então, que a gente tenha essa consciência de que quanto mais eu quero me desenvolver individualmente, ou quanto mais eu contribuir para o coletivo, para o desenvolvimento coletivo, individualmente eu também vou me desenvolver. Nós acreditamos muito nessa lógica, onde o todo é muito maior do que a simples soma das partes, é muito, muito maior, e eu trago essa reflexão não por ser somente uma coisa que eu acredito, mas que eu tenho ouvido com uma frequência recorrente muito alta por parte dos associados, de que a condição financeira mudou desde que entrou na cooperativa, porque a relação com o dinheiro é diferente, porque entendeu que muitas vezes é preciso inovar, é preciso buscar novos mercados, é preciso que o dinheiro trabalhe a favor do negócio. A gente trabalha muito a questão da sucessão rural, da assessoria empresarial. Talvez para um banco ter um cliente, uma empresa totalmente endividada,
com a corda no pescoço, né, usando uma expressão que todos conhecem, seja algo altamente rentável, mas para nós, enquanto cooperativa, a gente não vê isso com bons olhos, porque a gente quer as empresas com uma saúde financeira, com estabilidade financeira, contratando, vendendo bem, pagando seus funcionários em dia, porque são esses funcionários que também são nossos associados, que consomem na economia local. Então, quanto mais pessoas e empresas com estabilidade financeira, com essa consciência do coletivo, da autoajuda e da ajuda mútua, movimentando a nossa região, mais prosperidade a gente vai ter dos associados, maior vai ser a cooperativa e assim a gente vai ter cada vez mais condições de construir comunidades melhores. Eu costumo dizer sempre, tendo recursos e resultados para deixar comunidades melhores para os nossos filhos, mas com parte desses resultados também investindo na educação, investindo em pessoas, para que enquanto legado, enquanto geração, a gente possa deixar para as próximas gerações filhos melhores para as nossas comunidades. Então, é isso que a Sicredi Pioneira acredita muito, é isso que ela pratica no seu dia a dia, por meio do atendimento nas agências ou nos canais digitais, com os colaboradores que a gente tem aqui, que também são associados orgulhosos de serem sócios dessa cooperativa. Tiago traz para a gente o que é um cooperativismo na veia, que também é uma expressão aí que todo mundo entende. Muito obrigada, Tiago, foi sensacional essa conversa, essa aula, né? Repito isso, porque a gente aprendeu muito e convido a todos para que acompanhem o nosso próximo episódio dessa temporada do podcast Conquistas, uma iniciativa da Sicredi Pioneira, gerando conexão e conhecimento em educação financeira. Até o próximo episódio.